Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C#. Na aula de hoje, terceira parte aí da programação da nossa janela de gestão de usuários. Então nós vamos finalizar a programação dessa janela na aula de hoje do nosso programa de gestão de academia. Beleza? Esse é o conteúdo da aula. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, meu bom. Não atrapalha em nada o seu vídeo. Clica aí no se inscrever e na sequência ativa o sininho para não perder as notificações do nosso canal, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Também peço aqui no início do vídeo, para garantir que você não esquece no final, pro final, que você clique no joinha. Se esse conteúdo é interessante, você tá gostando, é interessante para você, ajuda a gente clicando no joinha. É uma troca, né? Eu te ajudo e você me ajuda, beleza? Compartilha também o nosso canal nas suas redes. E ajuda também seguindo o nosso canal nas nossas redes, no Insta e no Face, os endereços aparecem aí. Isso aí ajuda na divulgação do nosso conteúdo, para a gente espalhar a nossa ideia para todo mundo, tá certo? Outro detalhe, na descrição do vídeo tem os links para as nossas vaquinhas. Então se você quiser e puder compartilhar com o nosso canal dessa maneira, eu agradeço, eu fico agradecido de coração. Agradeço demais, que isso ajuda muito o nosso canal, vocês não fazem ideia. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a terceira parte aqui da programação da janela de gestão de usuários. Nós já programamos aqui o Data Grid View, certo? Já funciona mostrando os usuários, a gente navega e já mostra os dados aqui. Agora nós precisamos programar os botões dessa janela. Vamos lá. Lembra que nós criamos a classe usuário, ok? Criamos a classe usuário e vai facilitar agora aqui na gestão de usuário quando a gente for salvar as alterações. O novo usuário vai fazer simplesmente o quê? Ele simplesmente vai chamar o nosso formulário de novo usuário. Então aqui, ó, F novo usuário, certo? F novo usuário, new, F novo usuário. Então vou simplesmente chamar esse usuário aqui, F novo usuário, ponto show dialog, e após a inserção do usuário, eu chamo essa rotina aqui do load, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Nós fizemos no load simplesmente para fazer a carga dos usuários novamente, porque pode ser que tenha sido adicionado um novo usuário, tá? Então é isso que vai fazer a carga com que esse novo usuário apareça lá no nosso Data Grid View. O salvar alterações aqui é que possui a maior alteração, porque aqui nós vamos fazer o seguinte. O que vai acontecer? Eu vou criar um novo usuário, tá? E vou, aliás, eu vou criar um novo objeto da nossa classe usuário. Não é inserir um novo usuário no banco, não, tá? Vou criar esse objeto. Esse objeto vai receber tudo que está digitado sobre esse usuário do formulário e simplesmente passar isso para o método que vai fazer a atualização do usuário. Então aqui na nossa classe banco, ainda aqui no grupo do formulário de gestão usuários, nós vamos criar um método. Vamos copiar tudo aqui, ó. Copiar. Criar um método que vai fazer a atualização do usuário. Vamos chamar esse método de atualizar o usuário. Ok? Atualizar dados do usuário, atualizar o usuário, enfim, como você quiser chamar esse método. E o que esse método vai receber? Ele já vai receber o usuário, certo? Que contém os dados do usuário que a gente precisa alterar. Então é uma forma simples da gente fazer a alteração. Eu passo aqui, ó, um objeto do tipo usuário, tá? Vamos chamar aqui de U, certo? Então aqui no U vai estar vindo o usuário que eu quero alterar, todos os dados do usuário que eu quero alterar, tá? Aqui simplesmente nós vamos fazer o seguinte, o command text aqui, ó, vai ser um command text do tipo update. Então olha só como que vai funcionar esse update. Update, ou seja, atualizar a tabela usuários, certo? Set. Aqui eu tenho que informar os campos aqui, ó, eu fechei o SQLite, né? Deixa eu abrir ele de novo aqui, SQLite Studio. Vamos pegar os nomes dos campos aqui, ó.
usuário. Eu acho que eu vou até fazer o seguinte. Eu tenho um campo globais aqui. Deixa eu ver, eu tenho uma variável globais. Isso aqui é só para facilitar a nossa vida, tá? Que eu vou fazer isso aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, cria globais. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou colocar aqui, ó, num conjunto de comentários. Veja bem. Os nomes dos campos do nosso banco de dados, usuários. Para não precisar ficar vindo toda hora aqui, eu simplesmente venho aqui no usuários e copio todos de uma vez só, tá? Facilita a nossa vida. Ao invés de ficar abrindo aqui, copiando, voltando aqui, colando, eu já vou ter todos salvos aqui. Isso vai facilitar o nosso trabalho, tá? Então, cola esse aqui também. Cola esse aqui também. Notem que está como comentário, certo? Então não vai ser executado. Eu vou indicar que isso aqui são os dados de TB usuários. Ok. Então toda vez que eu precisar, eu venho aqui, ó, copio de globais aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Onde que a gente está? Nós estamos no banco, né? No banco, criando aqui o atualizar usuários. Então nós vamos dar um set. Olha só, colei tudo aqui. Agora fica mais fácil a administração aqui, né? Set NID usuário. Aqui, pessoal, veja bem, nós podemos trabalhar de duas maneiras aqui. Eu posso obter os dados diretamente aqui do usuário, ou eu posso trabalhar com parâmetros, tá? Eu acho que eu vou criar essa linha aqui, obtendo diretamente os dados do usuário. Depois eu coloco como que a gente faz para obter de parâmetros. E aí vocês vão aprender de duas maneiras no mesmo contexto aqui. Então olha só, eu vou dar um set, atualizar TB usuários, set, né? Alterar NID usuário, na verdade o NID usuário não, né? NID usuário a gente não vai mexer não, certo? Aqui ó, mas eu vou precisar dele para o where, depois eu copio de novo. Nós vamos dar um set aqui no tnome usuário, que vai receber uma string, beleza? Vírgula, nós vamos dar também um set aqui no tnome usuário, o username, que também vai receber uma string, vírgula, o tsenha usuário, que também vai receber uma string, o tstatus usuário vai receber uma string, vírgula, tnível usuário aqui não vai receber uma string, ele vai receber um valor numérico, tá? Porque ele não é varchar, ele é integer, ok? Lembrando aqui do em. Quando o ID, certo? Então, where, aí eu apaguei lá, né? Volta aqui, copia de novo. Quando o ID, usuário, for igual ao ID do usuário que eu vou informar aqui. Então, agora, nós vamos preencher aqui com os dados específicos que eu quero passar para cada campo. Então, aspas, mais, vai vir do quê? Do nosso usuário, ponto, nome. Ok? Olha que bacana isso daqui. Então, vou copiar essa estrutura aqui, ó. Vou colar em todos aqui de uma vez para facilitar a nossa vida. E depois a gente altera, certo? Cola aqui. Ali é um number, né? Então, aqui, ó. Ali é o nome usuário. Aqui é o ponto username. Aqui é o ponto senha. Aqui é o ponto status. Ok? Aqui é a mesma coisa. Aspas, mais, o ponto o quê? Ponto nível, né? Nível, aqui ó. O ponto nível e o ID mais o ponto
ID. Beleza. Então já fiz a minha linha update. Cuidado com o update sem o where. Muito perigoso. Se eu não colocar a condição aqui, ó, informando que eu quero atualizar quando o ID do usuário for igual ao ID informado, ele vai fazer updates aqui para todos os campos do nosso banco de dados, da nossa tabela. Nosso banco não, da nossa tabela usuários. Isso não é interessante, certo? Beleza. Então aqui como é que vai funcionar? Aqui eu criei o comando e aqui não é fio, certo? Aqui não tem fio que a gente não vai preencher nada. Eu vou simplesmente e não vou retornar nada também. Aqui não tem retorno. Esqueci então aqui, ó, pode ser void, porque aqui eu não preciso retornar nada, tá? Então não preciso dar o return aqui não. Aqui eu só preciso executar a query. Então o nosso cmd ponto execute non query, ok? Vou executar a query. Aqui eu não preciso retornar nada. Eu só vou fazer o update lá na nossa tabela, beleza? Com os dados que vão estar sendo passados aqui, que vai estar vindo aqui no objeto usuário. Então aqui nós vamos chamar aqui agora o atualizar o usuário, certo? Quando a gente clicar no botão salvar alterações. Basicamente, então, aqui ó, salvar, eu tenho que banco ponto atualizar o usuário e passar aqui o usuário que eu quero alterar. Vamos criar o nosso usuário aqui. Usuário o recebe new usuário, beleza? Agora eu passo os dados que estão no formulário para os dados do nosso usuário que acabamos de criar aqui. Então o ponto id recebe textbox id ponto text, beleza? Aqui tem um problema. Por que aqui tem um problema? Porque na nossa classe usuário, o ID ele é inteiro. Então aqui nós temos que converter, fazer um typecast desse valor que está vendo aqui, que é um texto, para um valor inteiro. Então convert ponto to int 32. Então ele vai retornar aqui o convert, vai retornar esse texto em um formato numérico. Beleza. Então o ponto nome recebe textbox nome.text. O ponto username recebe textbox username.text. E o ponto senha recebe textbox senha.text. O ponto status recebe combobox status.text. O ponto nível recebe a mesma coisa ali, né? N nível ponto value. Aqui é um pouquinho mais crítico. Por quê? Porque aqui é inteiro, certo? Aqui, ó, usuário aqui é um tipo inteiro. E como está vindo do formulário, esse cara aqui é um tipo decimal. Então nós temos, tá vendo? Aqui, ó, tá falando aqui pra gente. Lá embaixo aqui, ó, não é possível converter em decimal em inteiro. Então o que que nós temos que fazer? Vamos lá, aqui temos que fazer uma mágicazinha aqui. Vou chamar da biblioteca matemática, vou chamar o round para fazer o arredondamento, para tirar a casa decimal. Então vou falar aqui que eu quero 0 casa decimal, certo? E converter esse retorno, então chamar o convert novamente, convert.toInt32, converter aqui o retorno do round. Então converti aqui, tirei a casa decimal para 0 e consegui converter para inteiro e coloquei aqui no nosso usuário.nível. Quem que eu tenho que passar para ele aqui, para o método atualizar o usuário? Tem que passar o usuário que eu acabei de criar, certo? Vou passar aqui o usuário que eu acabei de criar.
Só que aqui é o seguinte, ele atualiza, eu tenho que chamar aqui de novo, ó. Eu tenho que chamar obter todos os usuários de novo. Para quê? Para ele carregar os dados do novo usuário. Senão, enquanto ele não carrega, o meu Data Grid View vai ficar mostrando os dados do usuário antigo. Eu posso fazer essa atualização no próprio Data Grid View, tá? Ao invés de ter que carregar todos os usuários novamente. Depois a gente pode melhorar isso aqui. Agora, então, veja bem. Vamos rodar aqui o nosso programa. E agora eu consigo fazer a atualização dos usuários. Eu vou trocar o nome aqui, ó, do Clisberton. Eu vou colocar Clisberton Gantz. Clisberton Gantz. Salvar alterações. Veja bem, ele gravou aqui, ó, e como ele carregou novamente os dados, aqui é Clisberton Gantz, ele carregou e saiu a seleção do Clisberton Gantz. Eu não quero que a seleção saia do Clisberton Gantz, eu quero que a seleção continue nesse camarada. Então, o que eu faço para isso? Antes de fazer as alterações, eu capturo a linha que está selecionada. Então, eu vou criar uma variável aqui, ó, do tipo int, que eu vou chamar de linha, e ela vai receber do nosso Data Grid View usuários, ponto, selected rows, linhas selecionadas, a linha de índice 0. Vou passar aqui para ela o index dessa linha. Então aqui eu obtive a linha que está selecionada nesse momento, ok? E quando eu fizer o carregamento de novo dos usuários, eu agora seleciono essa linha no Data Grid View. Então Data Grid View usuários, ponto, current cell, recebe Data Grid View usuários 0, que é a coluna 0, e linha, variável linha selecionada. Beleza? Então isso aqui vai fazer com que depois de carregar a linha corrente, a célula corrente, receba o retorno aqui do nosso Data Grid View com a linha informada aqui, ó. Capturei a linha e passei para ele aqui, para ele deixar essa linha selecionada. Então, quando eu fizer a alteração aqui, ó, de novo aqui, ó, nos Clisberton Gantz, eu vou tirar o Gantz aqui agora, ó, salvar alterações, ele salva, mas não sai dessa linha. Uma outra maneira da gente fazer isso é o seguinte, eu não quero ter que carregar todos os usuários novamente, porque às vezes tem muitos usuários. Ótimo, bom você pensar assim, porque aqui a gente tem poucos usuários, certo? Uma maneira da gente fazer isso é o que? Após salvar as alterações, carregar de novo no Data Grid View, tá? Na célula corrente, os valores do formulário. Então veja bem, olha só, como que a gente pode fazer isso? Eu vou tirar isso daqui, tá? Que eu não vou atualizar, não vou carregar os usuários novamente, mas eu vou falar isso aqui para ele, ó. Aqui, ó, Data Grid View, célula 0.linha, que é a linha que foi capturada aqui, ok? Ponto value, no caso aqui é o ID, então ele vai receber o conteúdo do textbox_id.text, ok? A coluna 1 é a coluna do nome, então eu falo que ele vai receber o conteúdo do textbox nome.text, beleza? Então dessa maneira eu não carrego novamente os usuários, certo? Na verdade, o ID nem precisa, né? Aqui, ó, porque o ID ele não muda, né? Ele não muda. Então só a linha, que é só certo? Só o nome que a gente muda, porque é o único dado que está sendo visualizado aqui que pode ser alterado aqui. Então se eu colocar no meu nome aqui, ó, Bruno Campos, salvar alterações. Lá no banco de dados foi alterado, certo?
e ele não carregou novamente os usuários. Beleza, joia, lindo, maravilhoso. Se eu fechar e voltar aqui de novo, ele vai estar como Bruno Campos, porque esse foi realmente alterado no banco de dados. Então eu acho até uma solução mais viável aqui, porque ele não precisa carregar novamente o nosso banco de dados. Se eu tiver muitos usuários, certo? Não vai demorar e não vai criar operação à toa no banco de dados, né, para carregar tudo de novo. Beleza, assim fica melhor. Vamos deixar assim. O que eu quero fazer agora é excluir o usuário. A operação de exclusão de usuário, ela é muito complicada. Por quê? É uma operação de risco. Eu vou deletar um dado no banco de dados, na tabela. Então eu preciso confirmar se eu quero realmente excluir esse dado. Então nós vamos, antes de chamar a função, nós vamos criar aqui uma pergunta. Vou falar para ele, você quer realmente excluir? Se sim, a gente faz a operação. Então eu vou criar aqui um message box com os botões yes e no, tá? Então, e vou capturar o retorno desses botões. Então eu vou chamar aqui o dialog result has, vai receber o retorno aqui do message box.show com a mensagem confirma exclusão. Confirma exclusão e vou passar aqui para ele, message box buttons, ponto, qual é o tipo de botão? Yes, no. Beleza. Então estou passando ali os botões. O que ele tá chiando aqui? Message box, tá ali, tudo ok. Message box buttons. Não é possível converter esses message box para string. Que string? Message box show has. Não tô vendo aqui onde está o erro. Deixa eu ver. Aqui é uma string e o segundo parâmetro é o message box buttons. Aqui é dialog result, tá certo? Cara, o que ele tá me dando esse erro aqui? Eu não tô conseguindo achar, não. Vamos procurar aqui com calma, que eu não tô conseguindo achar esse erro, não. Peraí, sim. É porque o segundo parâmetro, tá certo. O segundo parâmetro não são os botões. O segundo parâmetro é o título, né? Nesse caso aqui, ó. Agora sim. Aqui, ó. Texto, caption e os botões. Então, o caption aqui é o título. Excluir é uma pergunta, né? Beleza. E agora eu verifico aqui, ó. Se has for igual a dialog result yes, ou seja, se o botão yes foi pressionado, eu preciso excluir o camarada. Como é que a gente vai excluir? Vamos criar uma função aqui no banco. Vamos lá. Aqui na área do form gestão usuários, nós vamos criar uma função. Vou copiar toda essa função aqui, ó, para dar menos trabalho, que vai ser a função excluir ou deletar usuário. O que eu preciso passar para ele? O ID do usuário que eu quero deletar. ID. Certo? Nesse caso, como eu também não preciso retornar nada, o retorno aqui é void. E a query aqui vai ser o seguinte. Delete from tb usuários quando o ID do usuário for igual ao ID que está entrando aqui como parâmetro. Aqui é string, né? Aqui é tipo string, vai estar vindo um ID aqui e é o ID. Outro comando perigoso, o delete, sem o where, sai deletando tudo da tabela. Tá? Então aqui eu vou deletar da tabela TB usuários quando o NID usuário for igual ao ID que eu passar aqui como parâmetro,
certo? Também não precisa retornar nada, então aqui é simplesmente um execute não query, beleza, joia, show de bola. Então aqui agora, exclui o usuário, confirma, confirmo. Então beleza, já que você confirma, vamos vir aqui na classe banco, chamar o método deletar o usuário e passar o ID do camarada que você quer deletar. Onde está vindo o ID? Posso pegar o ID direto lá no nosso componente textbox ID. Beleza. Fácil aqui, ó. Textbox ID.text. Certo? Na sequência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar o Data Grid View. Ou eu atualizo o Data Grid View, chamo os dados novamente, ou eu deleto a linha que está selecionada. Posso fazer isso também. Vamos lá? Vamos fazer essa operação. Como que eu faço isso? Simples. Basta eu fazer o seguinte, ó, nosso Data Grid View usuários. Posso pegar do Sender? Posso também, mas tá, aqui vamos lá, vamos continuar aqui, ó, Data Grid View usuários, ponto rows, eu tenho remove, que precisa de um Data Grid View row, certo? Eu posso passar para ele, ou remove at também, que aí a gente passa um index, tanto faz, tá? Tanto faz. Aqui, ó, vamos dar um remove, e a gente busca aqui, ó, o Data Grid View usuários, ponto, selected rows, pego a primeira aqui, ponto, não, pode pegar aqui o current, acho que eu posso pegar o current, deixa eu ver, current row, beleza, joia, vamos ver se isso funciona, vamos lá, vamos ver se isso funciona, logar usuários, gestão usuários. Então eu tenho aqui o Clisberton, excluir o usuário, ele pergunta, exclui o usuário, se eu clicar em não, nada acontece. Se eu vier em sim, ele remove o Clisberton do nosso banco de dados. Se eu carregar novamente gestão dos usuários, notem que o Clisberton foi removido, tá? A mesma coisa aqui da questão anterior. Eu poderia simplesmente atualizar os usuários aqui novamente, mas aí, para evitar de ocupar o banco, carregar usuários novamente, eu simplesmente removo a linha do Data Grid View, tá? Depois de remover aqui, ó, eu removo a linha do Data Grid View, ok? Beleza, joia. Com isso, nós finalizamos a nossa tela, o nosso formulário de gestão de usuários. Então a gente consegue fazer a inclusão de um novo usuário, tá? Aqui não tem jeito, né? Depois de fazer a inclusão a gente tem que atualizar, chamar novamente os usuários. A gente consegue salvar alterações, certo? Do usuário que a gente digita aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, Valdisvínia Gandes, salvar alterações. Ele grava, salva as alterações. Eu consigo excluir um usuário com a pergunta, né? Sim, não, a gente já testou. E o fechar a janela já estava funcionando. Então, com isso, nós finalizamos a programação do nosso formulário de gestão de usuários. Próxima aula, nós vamos continuar aqui nesse nosso programa que tem muita coisa ainda para a gente fazer. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.